O Dr. Ricardo Mexia é médico de saúde pública e epidemiologista. Teve um papel fundamental no estudo e controle de epidemias passadas e é reconhecido a nível nacional como um dos membros mais importantes do combate à Covid-19. Irá abordar hoje o tema das epidemias e da medicina preventiva num contexto atual, subjamente conhecido de todos. Além disso, tentará fazer uma difícil previsão do mundo pós-Covid-19 com a previsibilidade de novas pandemias. Desejamos a todos uma boa sessão. Muito bom dia a todos os nossos participantes. Vamos então dar início ao último dia do Minho Medical Meeting. Antes de mais, gostaria de agradecer a disponibilidade do Dr. Ricardo Mexia para estar presente hoje connosco, após um convite tão em cima da hora. Também estender as nossas desculpas aos participantes pela falha da sessão do professor Dr. António Vaz Carneiro, que todos muito aguardávamos. Acrescentar também o nosso cumprimento e apoio ao professor devido à situação difícil que lhe surgiu. No entanto, esta sessão estará muito bem entregue ao Dr. Ricardo Mexia. O Dr. Ricardo Mexia é médico de saúde pública e epidemiologista. Concluiu o mestrado em saúde pública e é graduado do European Program for Intervention Epidemiology, Training do ECDC. Integra atualmente o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, onde integra o processo de avaliação do Plano Nacional de Saúde. Trabalha principalmente na área das doenças transmissíveis, tendo estado envolvido na investigação e controle de diversos surtos, como o de sarampo em 2016 e da doença de legionários no Hospital São Francisco Xavier em 2017. É responsável pela vigilância epidemiológica de diversos eventos de massa, nomeadamente festivais de renome em Portugal. É assistente convidado em várias faculdades de medicina e atualmente presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Participa regularmente como entrevistado em temas de saúde em diversos órgãos de comunicação, como todos sabemos. Dispensamos a descrição da sua importância nacional no combate à pandemia atual, que todos conhecemos certamente. Assim, passo a palavra ao Dr. Ricardo Mexia, que poderá começar a sua sessão. Muito obrigado a todos. Muito bom dia. Obrigado pelo convite e tenho todo o gosto em estar aqui convosco neste Minho Medical Meeting. Eu vou então partilhar aqui o meu ecrã. Espero que estejam a ver o slide. Portanto, eu venho então falar-vos um pouco na perspectiva daquilo que a saúde pública pode contribuir para o combate às epidemias. Ou seja, há aqui um pequeno twist em relação àquilo que era o tema do professor António Vaz Carneiro, que falaria mais numa perspectiva da medicina preventiva, mas de qualquer forma há uma enorme proximidade entre ambos os conceitos. Eu trago aqui parte de uma apresentação que talvez vos seja familiar, porque também tenho a felicidade de ocasionalmente vos dar uma aula no mestrado integrado em medicina. Mas acho que não é demais recordar de facto que as epidemias talvez façam ainda parte do nosso futuro durante algum tempo. Mas, de facto, em 1967, o William Stewart, que era uma espécie de diretor-geral da saúde americano, dizia que, uma vez que tínhamos controlado as doenças transmissíveis, podia ser o momento de virar a página ou fechar o livro sobre as doenças infecciosas. E o contexto era, de alguma forma, propício, não é? Tínhamos um bom controle de várias doenças infecciosas, tínhamos erradicado a varíola, até hoje a única doença em que fomos bem-sucedidos, tínhamos várias vacinas e antibióticos a ser desenvolvidos para múltiplas doenças e, de facto, tínhamos reduzido de forma substantiva aquilo que era a carga de doença infecciosa, fruto das melhorias no saneamento básico, desde as questões da água potável, da nutrição, da segurança alimentar e, portanto, havia aqui um contexto favorável à redução das doenças infecciosas. Mas depois tivemos um conjunto de coisas que foi sucedendo, não é? Tivemos nos anos 80 a epidemia, o início da epidemia do HIV-Sida, hoje, felizmente, praticamente uma doença crónica, não é? Um doente detectado precocemente, tratado precocemente, tem uma sobrevida muito semelhante, para não dizer igual, a um indivíduo seronegativo. Depois tivemos surtos de West Nile, tivemos o SARS em 2000
2003, que levou até à revisão do Regulamento Sanitário Internacional. Tivemos e temos cada vez mais uma componente de tuberculose e malária com resistências e que nos causam um enorme desafio. Também, pensando nisso, as resistências aos antibióticos são de facto uma ameaça global, muito relevante. Tivemos em 2009 a gripe aviária, o ébola, mais recentemente, principalmente o surto na África Ocidental, o Zika e é impossível, obviamente, ignorar o que se passa agora com a pandemia por Covid-19. E, portanto, estes múltiplos episódios vieram demonstrar que talvez não seja ainda o momento de virar a página em relação à doença transmissível. E há vários fatores que fazem com que estes fenómenos possam voltar a ocorrer. É certo que temos um enorme aumento da população mundial, com uma particular concentração nas áreas urbanas, portanto as pessoas migram para as cidades, o que naturalmente propicia uma maior disseminação da doença. De resto, foi esse o principal problema do surto de ébola na África Ocidental, foi ele ter chegado a zonas de uma enorme concentração populacional, porque desde os anos 70 tem havido surtos de ébola, de Marburgo, que é um vírus também análogo, que ocorrem em pequenas comunidades, mas que são circunscritos a essas comunidades. Mas quando chegamos a áreas urbanas, obviamente a dificuldade é muito maior em relação ao seu controle. Temos hoje uma enorme facilidade e velocidade das viagens e, portanto, nós, 12 horas depois, estamos em qualquer ponto do mundo, não é? E isso faz com que, de alguma forma, a doença se possa também disseminar de forma muito célere. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em 2003, com o surto de SARS, que a partir de Hong Kong, no espaço de um dia, tínhamos a doença um pouco por todo o mundo. A questão das alterações climáticas, não porque, enfim, faça parte de uma agenda que, entretanto, praticamente desapareceu com a questão da Covid, mas porque, por exemplo, em relação à distribuição dos vetores é particularmente importante. Nós sabemos que a malária está a ressurgir de forma local, com transmissão local, no sul de Itália, no sul da Grécia, precisamente porque os vetores, fruto do aquecimento, estão a assumir localizações de onde já tinham sido eliminados. A questão das resistências antimicrobianas devidas ao uso excessivo e desadequado de antibióticos, quer no consumo humano, mas também, por exemplo, na produção agropecuária. Naturalmente que as guerras e os conflitos sociais também condicionam muito aquilo que é a nossa capacidade de evitar a doença transmissível, basta pensarmos naquilo que se passa na Síria. O envelhecimento da população faz com que tenhamos sistemas imunitários mais vulneráveis e, portanto, sabemos que há alguma senescência nesses sistemas imunitários. E a questão da proximidade entre humanos e animais, ou seja, por exemplo, sabemos que provavelmente o caso da Covid terá sido uma transmissão zoonótica entre o morcego e humanos, eventualmente com um intermediário que poderá ou não ser o pangolim. Mas isso é propiciado por uma enorme proximidade, por exemplo, naqueles mercados com animais vivos que vimos na China. E, portanto, há aqui um condicionante a haver um ressurgimento deste tipo de situações e é bem provável que nos próximos anos venhamos a ter outra ameaça semelhante à Covid, tal como nos últimos 10 anos já tivemos a gripe pandémica, o Zika e o ébola. Portanto, felizmente as outras três com menor magnitude, mas agora com o problema que bem conhecemos. Há, de facto, que ter em conta que nós atravessamos várias transições e, seguramente, na área da saúde há duas que não podemos ultrapassar. Por um lado, a transição demográfica e, por outro, a transição epidemiológica. Em relação à transição demográfica, nós partimos, e naturalmente que diferentes países estão em diferentes fases deste comportamento populacional, mas, enfim, partimos de um cenário em que tínhamos elevadas taxas de natalidade, mas também elevadas taxas de mortalidade. E, portanto, tínhamos uma população relativamente pequena. Depois, o que acabámos por conseguir, fruto de melhorias, quer na questão do saneamento, quer no tratamento das doenças, como vimos logo desde o início, em que a mortalidade decresceu. Mas mantivemos uma natalidade muito elevada. E, portanto, quando esta diferença é muito substantiva, então entramos num período de crescimento populacional importante.
E esse crescimento populacional importante, naturalmente, aumenta a dimensão das populações de forma muito significativa. Mas depois, à medida que a comunidade também vai evoluindo, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista também societal, vai havendo uma maior tendência para um melhor planeamento familiar. As questões da emancipação da mulher, as questões do acesso aos anticoncepcionais, aos outros métodos que podem reduzir a natalidade, fizeram com que a natalidade fosse decrescendo. E, portanto, depois passámos a entrar aqui numa situação de uma maior estabilização da dimensão da população. O que acontece é que este trajeto de descida da natalidade continua. E nós sabemos que temos um problema de fertilidade, particularmente nos países mais industrializados, não é? Nós temos um decréscimo da taxa de natalidade e que, de alguma forma, tem sido compensado nos últimos anos pelas questões das migrações. Ou seja, o nosso saldo natural em Portugal já é negativo há bastante tempo, mas tem sido, de alguma maneira, compensado pela chegada de migrantes. Mas esse equilíbrio pode continuar a agravar-se e, portanto, podemos entrar num cenário de decréscimo da dimensão da população. Portanto, o que é que isto faz com que aconteça? Um envelhecimento importante, a que já referi, e que naturalmente causa desafios também em relação à população. Eu trazia-vos agora aqui um desafio. Penso que conseguem ver o endereço aqui no topo do slide, mas a pergunta é, na vossa perspectiva, entre estas doenças transmissíveis, qual é que é aquele que tem uma maior mortalidade em Portugal? E se acederem aqui a este site, que é polev.com/RICMEX, penso que conseguem ver no topo do slide o endereço. Pedia-vos então que votassem se acham que a maior mortalidade em Portugal está associada à tuberculose, ou à HIV-Sida, à meningite, à pneumonia ou à doença gastrointestinal. Portanto, aqui no topo tem o local onde devem votar. Portanto, polev.com/RICMEX. Já temos um voto. Vamos esperar vou-vos dar um minutinho para poderem votar. Temos 14 votos. Bem, já chegamos aos 25. Podem continuar a votar, mas vamos, entretanto, ver os resultados. Mas podem, naturalmente, continuar a votar. A votação continuará ainda aberta. Bem, temos vários votos a entrar agora, se calhar dou mais uns segundos. Muito bem, chegamos aos 50, já é uma amostra interessante. Vamos então ver as vossas respostas. Portanto, a pneumonia em primeiro, a tuberculose em segundo, a doença gastrointestinal em terceiro, a meningite em quarto e o HIV-Sida em quinto. Depois, de facto, o que nós constatamos é que, vocês acertaram, obviamente a pneumonia é a principal causa de morte por doença infecciosa em Portugal, e ela corresponde, de facto, a essa maior incidência. Nós sabemos que, apesar de tudo, a doença infecciosa tem uma carga baixa em Portugal, ou seja, a tal transição epidemiológica resulta numa evolução da doença aguda, que principalmente afeta as populações, para uma maior carga de doença crónica e degenerativa. Aqui este gráfico que está disponível no Global Burden of Disease, disponibilizado por Institute for Health Metrics and Evaluation. Esta métrica está em carga de doença através de anos de vida ajustados à incapacidade. Portanto, estes DALI são anos de vida ajustados à incapacidade, não é exatamente mortalidade. E o que nós constatamos é que a principal carga
carga tem a ver com a doença cerebrocardiovascular, particularmente com aquilo que são os infartos e os AVCs. Portugal até tem aqui um maior componente de AVC, ao contrário do que acontece, por exemplo, no norte da Europa. Depois temos um grupo enorme que tem a ver com as neoplasias, portanto, as diversas neoplasias, com particular destaque o cancro do pulmão e o cancro coloretal. Depois temos aqui as questões osteoesqueléticas, não é? As lombalgias, as cervicalgias. Temos aqui a parte da saúde mental, a depressão, a assumir um papel importante. Aqui a parte respiratória, a doença pulmonar obstrutiva crónica, as cefaleias, a diabetes, aqui com um peso também importante. E, portanto, a grande componente de doença é, de facto, devida à doença crónica-degenerativa, que está a azul. A vermelho temos as doenças infecciosas e a verde as causas externas, que incluem as quedas, os acidentes de viação, aquilo que são as lesões auto-infligidas. E, portanto, como podem ver, efetivamente temos aqui a pneumonia com a principal carga, o HIV também aqui com uma relevante carga de doença, apesar de, por exemplo, em relação à mortalidade, ser substancialmente mais baixa. E, portanto, como há, de facto, aqui um enorme peso da doença crónico-degenerativa, mas sem esquecer aquilo que também é o peso da doença transmissível. Falaria agora que nos pode ajudar a capacitar a resposta para próximas pandemias. E seguramente que é importante nós sabermos onde estamos. Enfim, há um tratado internacional que é subscrito por 196 Estados, é o tratado subscrito por mais países, que é o Regulamento Sanitário Internacional. E é este Regulamento Sanitário que prevê um conjunto de restrições, de medidas no âmbito das viagens internacionais, também do comércio internacional. E é isso que permite, por exemplo, que o diretor-geral da OMS possa decretar uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. E foi isso que fez, por exemplo, agora em relação à Covid. No âmbito deste Regulamento Sanitário Internacional, há um mecanismo que permite fazer a preparação dos países para responder às ameaças de saúde. E, portanto, há múltiplos documentos que estão disponíveis online, mas há um deles que é particularmente importante neste sentido, que é a avaliação externa conjunta e que visa precisamente avaliar qual é a capacidade de cada país responder a estas ameaças através de 19 áreas técnicas agrupadas em 3 grandes grupos. Portanto, isto é um procedimento voluntário, portanto, cada país pode pedir esta avaliação através da OMS, tem uma ferramenta de autoavaliação que tem, digamos, uma checklist para estas 19 áreas que já vos vou mostrar. Depois há uma equipa externa que visita o país para avaliar efetivamente se a tal autoavaliação feita pelo país corresponde ou não à realidade. E, portanto, há uma visita, há uma missão a esse país, é elaborado um relatório com propostas também em relação à intervenção, a coisas a melhorar, e esse relatório depois é remetido de volta ao país e que depois é tornado público. Portanto, se vocês forem online, conseguem encontrar esses diversos relatórios. Estas são as 3 grandes áreas da ferramenta. Portanto, tem a questão da prevenção, a detecção e a resposta, e que incluem desde as questões da legislação, do financiamento, das resistências aos antimicrobianos, daquilo que é a vacinação, enfim, várias dimensões na capacidade de prevenção de um risco de saúde, a capacidade de detecção, naturalmente com a componente laboratorial, da vigilância, da notificação e dos próprios recursos humanos no terreno, e depois a resposta, até que fonte é que há a capacidade para responder a estas emergências, se existem centros de operações de emergências, ou seja, mecanismos que permitam agilmente mobilizar recursos para organizar essa resposta e monitorizar essa resposta, e depois, naturalmente, aquilo que é a ligação entre os diversos setores e também a questão da comunicação dos riscos, que bem vimos que no caso da pandemia tem sido absolutamente fundamental que seja feito de forma adequada. Depois temos, naturalmente, também aqui um conjunto de áreas que não encaixa bem nas outras, mas que são importantes, que têm a ver com o controle dos pontos de entrada e aquilo que diz respeito às ocorrências químicas e radiológicas e os riscos que daí advêm.
Portanto, esta ferramenta permite depois desenhar, de alguma forma, uma resposta. Cada uma destas áreas é classificada com uma pontuação e, em função das lacunas eventualmente identificadas, há a identificação de 3 a 5 recomendações para cada uma daquelas 19 áreas, por forma a que o país possa estar mais preparado. Através da elaboração depois desse relatório, pode ser o ponto de partida para um plano de ação nacional que visa, então, suprir essas lacunas. Dizer que a grande parte dos países que foram alvo destas avaliações externas são países de baixo rendimento, porque uma parte importante dos financiadores internacionais tem indexado esse apoio financeiro à existência desta avaliação externa e dos planos de ação, porque os planos de ação então é que vão dizer para que recursos, para que áreas é que vão ser direcionados os recursos financeiros, não é? E, portanto, há um maior incentivo nos países de baixo rendimento para fazer esta avaliação. Mas, provavelmente, atendendo ao que se passou no último ano, talvez seja importante que todos os países possam fazer isso de forma sistemática para identificarem em que áreas é que têm que melhorar e, seguramente, todos os países não estavam preparados para este problema e teriam que introduzir melhorias significativas. Aqui são no tempo que ainda viajávamos, não é? Parece que foi há muito tempo, há quase 2 anos, não é? Mas tive a oportunidade de participar em várias missões de avaliação externa conjunta, quer em São Tomé e depois tendo sido o coordenador, o chefe de missão na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E, portanto, foram experiências muito enriquecedoras. Trazia-vos agora, de forma mais genérica, de que maneira é que a saúde pública e, de alguma forma, todo o sistema de saúde pode responder a este tipo de ameaças. Dependendo do tipo de doença que estivermos a enfrentar, e principalmente naquelas que se transmitem pessoa a pessoa, há uma componente das medidas individuais e comportamentais que é absolutamente essencial. Mas se pensarmos, por exemplo, numa doença de transmissão alimentar, naturalmente também aquilo que nós fazemos, as nossas escolhas têm aqui relevância. Naturalmente precisamos de uma adaptação das nossas atividades, sabemos bem as enormes restrições a que estamos sujeitos neste momento, mas se pensarem, por exemplo, num surto como tivemos com a legionela e que temos ocasionalmente, há outro tipo de restrições que podem ser impostas, como o encerramento de algumas atividades que colocam maior risco, as torres de arrefecimento, os sistemas de irrigação, os duches, os estabelecimentos de spa, com ginásios e também com jacuzzis, etc., que são tudo atividades que têm um maior risco de disseminação da doença. Mas, naturalmente, depois importa também capacitar a resposta e, portanto, termos recursos alocados que permitam fazer face a uma eventual ameaça de saúde pública. Fundamental o planeamento. Nós não somos particularmente bons a planear, não é? Somos muito mais reativos do que proativos, mas temos que inverter essa tendência, temos que antecipar as necessidades, temos que alocar tempo para implementar estas melhorias e também fazer algo que não é muito frequente, que é a avaliação, ou seja, nós temos a capacidade de perceber se as coisas correram bem ou correram mal, para identificarmos as nossas fragilidades e evitar que se repitam no futuro. A questão do sistema de informação é absolutamente fundamental e, infelizmente, a saúde pública não tem um sistema de informação dedicado e é extraordinário que assim seja, porque, de facto, são os principais utilizadores da informação, até para depois orientar a resposta. Temos um SINAV, uma plataforma do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que é muito mais um sistema de registro epidemiológico do que vigilância epidemiológica. E o espelho disso foi precisamente a necessidade, por exemplo, em relação à Covid, criar uma ferramenta adicional que é o Trace Covid. E, portanto, a reflexão que temos que fazer no futuro é que o SINAV tem que ter capacidade intrínseca para permitir a monitorização de surtos, e isso, de facto, não acontece. Por outro lado, podemos ter aqui lugar à criação de outras ferramentas, como uma que exista para rastreio de contactos, temos o exemplo da Stay Away Covid, mas que necessariamente temos que rever a nossa abordagem em relação a isto, porque as fortes restrições que temos em relação à proteção de dados inviabilizam que estas ferramentas possam ser verdadeiramente úteis. E, aliás, a nível europeu, fruto precisamente dessa forte proteção de dados, não temos nenhum exemplo de uma aplicação destas que tenha corrido particularmente bem. E, portanto, temos que repensar
ou a alocação de recursos para este tipo de ferramentas, ou então flexibilizar um pouco mais aquilo que é a nossa proteção de dados. Temos as questões da vigilância epidemiológica e seguramente que o Epidemic Intelligence é uma estratégia importante, já falarei disso um pouco mais à frente, e naturalmente que os sistemas de informação não funcionam sozinhos, tem que haver aqui uma enorme interoperabilidade entre as diversas plataformas para que a informação flua entre elas. E, portanto, situações esporádicas como folhas Excel, tabelas avulsas, não devem existir, deve existir uma integração entre as diversas plataformas. Enfim, os recursos humanos, nas suas diversas dimensões, naturalmente na saúde pública, nos cuidados de saúde primários, na sua vertente hospitalar, sabemos bem das necessidades que temos em termos de unidades de cuidados intensivos, mas sem esquecer também aquilo que é a emergência pré-hospitalar, portanto o INEM principalmente, mas também os bombeiros, a existência de um call center, como sabemos, a linha SNS 24, que colapsou há um ano, sensivelmente, fruto do volume de chamadas que recebeu, a existência de equipas rápidas, que podem rapidamente ocorrer a contextos onde haja, por exemplo, um surto ou uma disseminação importante da doença, e depois termos atenção àquilo que são os contextos vulneráveis, e isso são múltiplos, desde os lares, os estabelecimentos prisionais, as escolas. Sabemos que pode haver disseminação de doença. Imaginem um surto de doença de transmissão alimentar num contexto prisional, é de facto um problema importante. Por outro lado, uma aposta na formação, seja em epidemiologia de campo, prevenção e controle de infecção, análise de dados e comunicação, também se revela absolutamente essencial. Depois há as medidas genéricas de saúde pública, enfim, o testar, seguir, rastrear é absolutamente fundamental, seja numa perspectiva retrospectiva, seja numa perspectiva prospectiva, ou seja, nós queremos saber onde é que a pessoa se terá infectado, mas queremos também saber quem é que poderá estar em risco de ter desenvolvido a doença por contacto com este caso que estamos agora a entrevistar, a fazer o inquérito epidemiológico. E, portanto, são aspectos absolutamente fundamentais e precisamos de uma força de trabalho suficientemente robusta para o fazer, que pode ser coadjuvada por ferramentas eletrónicas que ajudem precisamente a identificar os riscos. E, por outro lado, muito importante assegurarmos uma proteção dos grupos vulneráveis, sejam eles as pessoas de idade mais avançada, aquelas que têm doença pré-existente, os migrantes, aqueles que são alvo de maior desigualdade, são seguramente grupos vulneráveis. Por outro lado, temos os profissionais de saúde que estão na linha da frente e, portanto, muito mais expostos, mas também outras exposições ocupacionais, como é o caso dos serviços, da restauração, dos transportes, que tipicamente também têm uma exposição importante. Em relação à estratégia diagnóstica, temos que ter uma abordagem integrada, envolvendo as diversas ferramentas, e cada uma delas provavelmente tem complementaridade em relação às outras, e portanto temos desde as questões da PCR, portanto a amplificação de material genético do agente, por forma a fazermos a sua detecção, um método altamente sensível, mas depois também os testes de antigênio, a autotestagem e, dependendo naturalmente da doença, a capacidade que os nossos dispositivos pessoais, sejam smartphones, smartwatches, que têm depois capacidade para nos ajudar a monitorizar o problema. Também em relação à monitorização das taxas de infecções da população, as questões dos testes serológicos que identificam anticorpos podem ser importantes até para percebermos, por exemplo, se a vacinação está ou não está a ser bem sucedida. Por exemplo, no caso do último inquérito serológico nacional que fizemos, identificámos ali algumas vulnerabilidades no que diz respeito à vacinação contra o sarampo, ou seja, nós temos numa população cada vez maior, porque foi vacinada há mais tempo, um decréscimo do nível de anticorpos. Como nós não temos a doença a circular, as pessoas não adquiriram imunidade pela via natural, que é mais robusta. E, portanto, eventualmente, em breve, podemos ter que reavaliar a necessidade de haver um reforço da vacinação contra o sarampo ou não. Portanto, é algo que está a ser estudado precisamente pela análise dos estudos serológicos. O multiplex, numa lógica de que podemos testar os doentes para diversas doenças de forma simultânea e, portanto, estas soluções serem cada vez mais adotadas e permitirem uma identificação mais precoce e mais exata dos problemas. A vacinação é seguramente a maior e mais bem-sucedida medida de saúde pública e, desde sempre, não é? Tem salvo milhões de vidas e, portanto, é absolutamente fundamental. E o caso da Covid é paradigmático em que, num horizonte de tempo particularmente curto, foi possível desenvolver uma solução eficaz, ou várias até,
e serão, seguramente, e já são, peça-chave na resposta à pandemia. E, portanto, as questões do desenvolvimento da vacina, seguramente muito importante, que aconteçam de forma a proteger as populações. As questões da produção, portanto, neste momento é um dos maiores problemas que nós enfrentamos, é a dificuldade na produção das vacinas, face à enorme procura que, obviamente, tem. As questões do armazenamento e da distribuição, e sabemos, por exemplo, que há vacinas com maiores restrições, que têm requisitos de conservação muito apertados e que, obviamente, condicionam o seu processo. Por exemplo, um dos aspectos que é absolutamente fundamental numa campanha de vacinação é nós assegurarmos uma boa rede de frio. A maior parte das vacinas precisam de frio e, portanto, este é um dos problemas. A questão da própria administração, temos vacinas de muito fácil administração, já temos vacinas de administração nasal, temos vacinas de administração oral e temos outras que carecem de um injetável. Não é? E, portanto, às vezes isso também pode ser um desafio importante sobre quem são os profissionais que podem proceder a essa administração. E, por fim, as questões do registro, ou seja, manter uma base de dados com as pessoas vacinadas revela-se também importante. As questões da comunicação, nunca é demais realçá-lo, são absolutamente fundamentais, portanto, desde as questões de comunicação interna entre os profissionais e entre as instituições, até, naturalmente, aquilo que é chegar às pessoas através do intermédio da comunicação social ou, diretamente, usando as redes sociais e outras plataformas que nos permitem comunicar diretamente com as pessoas. Particularmente importante o combate à desinformação e, se já era importante antes da pandemia, a pandemia veio revelar que, de facto, há aqui um enorme potencial para haver efeitos nocivos da desinformação. A resposta de saúde tem que ser intersetorial, e, portanto, não se esgota na saúde, tem que ser incluindo a componente da segurança social, da educação, da defesa. Tem que ser uma resposta concertada, envolvendo os diversos setores, público, privado e social também, e o envolvimento dos cidadãos também se revela absolutamente fundamental, seja através das associações representativas dos doentes, seja também através da sua mobilização para resolver problemas. Nós vimos, por exemplo, no que diz respeito quer ao ébola, quer agora mais recentemente à Covid, que a sociedade civil, com a ajuda da academia, sem a ajuda da academia, acabou por tentar encontrar diversas soluções para intervir sobre o problema. Um aspecto que também não podemos ignorar é que a resposta a uma ameaça de saúde de doença transmissível não pode esquecer as restantes doenças, que são responsáveis pela principal carga de doença. E, portanto, não podemos consentir no atraso do diagnóstico, uma mortalidade aumentada por essas doenças também, e, portanto, temos que assegurar a prestação de cuidados nas suas diversas dimensões e, portanto, não podemos apenas focar-nos em tratar aquilo que se passa com a pandemia, porque as outras doenças, naturalmente, não deixaram de existir. Depois temos aqui, seguramente, uma componente de liderança que é absolutamente fundamental, e isso existe nos diversos níveis, internacional, nacional, regional, local, e nós assistimos até, nestes períodos também, colocar em causa algumas das agências internacionais. Enfim, a OMS esteve e está debaixo de fogo face à resposta, face ao atraso, por exemplo, a intervir no ponto inicial da doença, em Wuhan, mas é fundamental que haja uma liderança clara e que as pessoas reconheçam essa liderança e essa assertividade. Por fim, trago-vos aqui alguns aspectos conexos com o futuro. São apenas 5, 6 aspectos. Um deles tem a ver com a Epidemic Intelligence, que é uma abordagem do ECDC que, além da abordagem clássica baseada em indicadores, ou seja, notificações de doença, tem uma nova abordagem complementar baseada em eventos. E eventos aqui são coisas identificadas nas redes sociais, nos órgãos de comunicação social, enfim, na internet globalmente considerada. E, portanto, hoje os nossos sistemas de informação permitem analisar tudo isso de forma muito ágil. Por exemplo, o Twitter é fonte de alguma informação nesse sentido. Enfim, há várias redes
que permitem que isso possa acontecer. E, portanto, usando quer esta vigilância baseada em eventos, quer a vigilância clássica baseada em indicadores, nós depois vamos ter que avaliar se um determinado sinal é relevante ou não, se é uma ameaça de saúde pública e se implica uma resposta. E, portanto, esta nova abordagem é algo que seguramente vai ser muito importante ao longo dos próximos tempos. O papel da microbiologia também tem sido fundamental, ou seja, nós tínhamos muito tempo em que não tínhamos conhecimento prévio de qual era o agente. Hoje em dia, rapidamente sabemos qual é o agente envolvido e conseguimos, através dessas análises, de alguma forma acompanhar aquilo que é a distribuição da doença. E este esquema, isto é o NextStrain, que é uma plataforma internacional onde estão registados os casos de Covid, permitiu-nos perceber a questão das variantes, a questão da origem dos casos, as ligações internacionais que eventualmente existem. Portanto, é absolutamente fundamental esta cada vez maior componente da microbiologia na resposta às ameaças de saúde. As redes sociais têm também aqui um papel essencial, e aqui não falo das redes sociais, o Facebook, ou o Twitter, ou o TikTok, ou o Instagram. Estou a falar mesmo das redes sociais reais, não é? Ou seja, na vida real é absolutamente fundamental nós estudarmos as relações das pessoas e de que forma é que isso pode levar à disseminação da doença. E, portanto, há muitos modelos que analisam isto mesmo e que nos permitem ter uma boa perspectiva de qual vai ser a forma de disseminação da doença. A internet das coisas também tem aqui um papel muito importante. Hoje em dia temos múltiplos equipamentos que estão conectados e, portanto, há aqui esta capacidade de recolher informação de uma forma muito massificada. Já falei há pouco dos wearables, não é? Ou seja, os nossos telefones móveis, os nossos relógios digitais e o papel que podem ter na monitorização da doença e da nossa saúde são muito, muito interessantes e oferecem aqui um leque de possibilidades que ainda estão seguramente muito por explorar. As questões da inteligência artificial para fazer sentido dos dados que vamos recolher em todas estas 4 dimensões, ou seja, aquilo que vamos recolher da vigilância epidemiológica, dos dados microbiológicos, das redes sociais e da internet das coisas, vão então permitir, através de ferramentas de inteligência artificial, sermos muito mais ágeis a identificar os problemas, mas também a encontrar as soluções para esses problemas. Porque vamos recolher dados de múltiplas fontes, vamos limpar esses dados vão ser armazenados, e nós temos hoje bases de dados brutais com informação, vamos treinar estes sistemas de inteligência artificial para que eles identifiquem padrões e isso vai permitir fazer uma previsão do que irá acontecer. E, portanto, através da visualização dessas componentes, vamos conseguir retirar conclusões mais cedo e também poder monitorizar a evolução da situação de forma mais ágil. Por fim, as questões da comunicação são centrais, já há pouco falámos sobre isso, mas seguramente que esta questão da infodemia, ou seja, uma pandemia de comunicação, uma pandemia de informação, é muito importante ser avaliada e, portanto, as competências na área da comunicação são seguramente muito importantes para que todos nós consigamos ultrapassar as próximas ameaças à saúde global de forma mais ágil. E, portanto, eu terminava por aqui e ficava então agora à vossa disposição para as questões que eventualmente tenham e pronto, muito obrigado por estarem aqui a um sábado de manhã a assistir a esta sessão. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Ricardo. Foi uma apresentação excepcional. Acho que ficámos todos a entender um bocadinho melhor como funciona o mundo da saúde pública e também da prevenção da propagação de doenças na comunidade. Antes de mais, também gostaria de lhe estender os cumprimentos e agradecimentos a toda a Comissão Organizadora pelo papel que tem desempenhado no combate à pandemia atual que vivemos. Assim sendo, temos 9 minutos para responder a algumas questões que vou já colocar. A pandemia de Covid-19 permitiu uma percepção pública da importância da saúde pública. É expectável um reconhecimento adequado com investimento e planificação nesta área e, assim, a implementação da mudança tão desejada? Eu gostava de responder que sim, ou seja, mais do que expectável, nós temos muita esperança que assim seja. Nós temos há uma reforma da saúde pública em curso há vários anos, mas que não se tem materializado.
portanto, parte dos problemas que enfrentámos agora deriva precisamente de não termos materializado essa reforma, os recursos não estarem no terreno e até a própria organização ainda não ser aquela que seria mais desejável. Mas há aqui dois aspectos que me parece importante realçar. Desde logo, nós tristemente oscilamos entre ciclos de pânico e ciclos de negligência. Ou seja, nós quando temos a casa a arder, toda a gente está extremamente preocupada, toda a gente acha que não se poderá voltar a verificar uma situação deste género, vamos melhorar muito aquilo que é a nossa intervenção. Mas uma vez resolvido o problema, voltamos todos para aquilo que é o tal ciclo de negligência, ou seja, acabamos por não nos preparar devidamente. E há aqui até uma certa história um paralelismo com a história do Pedro e do Lobo, não é? Se nós pensarmos em 2009 houve aquela ameaça pandémica pela gripe, não é? Pela gripe aviária. E o que aconteceu foi que, de facto, houve enormes recursos alocados, etc. A pandemia acabou por ser muito pouco severa, não é? Foi quase menos severa do que a epidemia sazonal de gripe. E, portanto, houve aqui uma certa reação a dizer que tinham sido excessivas as respostas, que as pessoas tinham sido alarmistas e que, portanto, isto não tinha feito sentido nenhum. E, portanto, houve aqui uma retração naquilo que era o apoio a esta área. E, portanto, isso é um problema. Outro problema tem a ver com a questão dos dividendos políticos na área da saúde pública colhem-se num horizonte de tempo bastante largo. Ou seja, enquanto se eu construir um hospital ou um centro de saúde, isso tem uma repercussão mais ou menos imediata, tem uma visibilidade muito grande para a população e, portanto, eu retiro daí um dividendo político, não é? O decisor político colhe os louros, entre aspas, disso mesmo. Na área da saúde pública, as coisas, primeiro, têm muito pouca visibilidade. Aliás, as coisas acabam por ter mais visibilidade quando não existem, não é? Que foi agora o caso. Portanto, têm muito pouca visibilidade e o retorno, tipicamente, é num horizonte de tempo muito mais alargado. Ou seja, aquilo que eu estou a fazer agora, por exemplo, na vacinação contra o HPV, vai-me reduzir a mortalidade por cancro do colo do útero na mulher daqui a uma geração. Mas agora não é notório essa vantagem. O mesmo em relação à redução do tabagismo, à promoção de estilos de vida saudáveis. E, portanto, não há verdadeiramente aqui um estímulo do decisor para apostar nesta área. E por isso é que nós temos um investimento também tão baixo nesse sentido. E, portanto, temos que mudar esse paradigma e ter uma perspectiva de mais médio e longo prazo para conseguirmos resolver os problemas. E, portanto, respondendo novamente à pergunta, eu tenho esperança que sim, que possamos ter uma maior aposta nesse sentido, mas as condicionantes não são as melhores. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Muito obrigado pela sua resposta. Seguimos com mais uma questão. Não seria importante manter uma boa comunicação entre países e uma abertura maior na partilha de dados epidemiológicos, estratégias aplicadas e resultados das mesmas em situações epidemiológicas como a atual? Acredita que há possibilidade de melhoria desta comunicação entre países, mesmo fora da União Europeia? Se houvesse alguma melhoria, acredita que o evoluir da pandemia atual teria sido diferente? Eu julgo que, apesar de tudo, existe uma colaboração importante entre os Estados-membros, quer da União Europeia, mas também, disse Estados-membros, mas queria dizer países, não é? Não necessariamente Estados-membros. Existe uma colaboração, existem diversos mecanismos, quer no contexto da OMS, quer no contexto do ECDC, para haver essa partilha de informação. E isso é que permite, por exemplo, que nós tenhamos hoje aqueles dashboards que são conhecidos, não é? Tem a evolução da situação à escala planetária. Há também outros mecanismos, temos, por exemplo, o EWRS, o Early Warning and Response System, que é uma plataforma de partilha de informação, às vezes muita dela não estruturada entre os países. Portanto, imaginem, se um país detecta um problema de saúde, pode inquirir os restantes para saber se tem um problema de saúde semelhante, não é? Portanto, é uma espécie de, enfim, mal comparado, uma rede social dos epidemiologistas. E há, de facto, uma rede de epidemiologistas. Eu tive a oportunidade de estar 2 anos na Noruega a fazer a minha diferenciação na área da epidemiologia de campo e hoje esta rede EPIET está espalhada não só pela Europa, mas por todo o mundo e temos uma boa articulação entre todos e uma partilha de informação de facto excepcional. Portanto, eu diria que, obviamente, há espaço para melhoria, mas, apesar de tudo, temos já alguns mecanismos de partilha de informação, alguns deles até regulados pelo próprio Regulamento Sanitário Internacional e que são exigências legais. E, portanto, eu acredito que talvez não seja esse o problema principal que enfrentamos no combate a esta pandemia ou a outras que venham a surgir. Muito obrigado. Mais uma questão.
Consegue indicar algumas alterações estimadas que seja necessário adotar no nosso estilo de vida na era pós-Covid-19? Eu acho que há coisas que vieram para ficar, não é? E algumas delas positivas. Por exemplo, a questão do teletrabalho, não é? Nós hoje estamos aqui a trocar ideias à distância, não é? E, portanto, talvez, apesar de eu gostar muito de ir a Braga e vou com muito gosto, mas se calhar, do ponto de vista da minha vida pessoal e até profissional, é mais fácil para mim estar aqui convosco 1 hora e depois regresso para a minha vida familiar ou profissional, do que ir 3 horas, bem, ou 2 horas, enfim, o que for, daqui de Lisboa até Braga para voltar. Portanto, esta questão do teletrabalho abre aqui perspectivas interessantes. Vocês provavelmente também tiveram mais participação internacional na vossa reunião do que seria num evento presencial. E, portanto, acho que esse aspecto é um aspecto muito interessante. Mas em relação à questão da saúde, concretamente, acho que há aqui aspectos que nós não podemos ignorar. Nós sempre tínhamos considerado que o inverno era igual a termos uma epidemia sazonal de gripe. E este ano constatamos que não. Ou seja, é possível reduzir o impacto da gripe. É evidente que não estou a propor que nos próximos invernos entremos em confinamento para evitar a pandemia de gripe, mas seguramente há algumas ferramentas que podem ser úteis nesse contexto. O caso da utilização da máscara, por exemplo, não digo generalizadamente, mas, por exemplo, para as pessoas que sejam mais vulneráveis e para as pessoas que sejam sintomáticas, por exemplo, pode fazer todo o sentido. E, portanto, esse é um aspecto. A questão da cobertura vacinal, eu espero que no futuro a cobertura da vacina da gripe seja mais relevante, e nós sabemos que os profissionais de saúde, por exemplo, tipicamente eram maus exemplos, tinham baixas coberturas contra a gripe, e eu espero que no futuro isso possa mudar. Portanto, eu acho que sim, acho que há várias pequenas coisas que podem mudar no futuro e que irão ajudar a responder a outras ameaças pandémicas ou endémicas, e portanto eu acho que provavelmente isso irá acontecer. Muito obrigado. Temos então cerca de 1 minuto e meio para uma última questão. Eu pedia uma resposta curta, por favor. Quais são as suas previsões para possíveis crises de saúde pública no futuro? Estaremos sujeitos a novas pandemias e estaremos preparados para elas? Bem, são várias perguntas para responder num minuto, mas eu vou tentar. Eu acho que vamos ter, no horizonte, vamos ter várias ameaças semelhantes, e a própria OMS reconhece, em 2018 já tinha feito aquilo que é o blueprint das estratégias de investigação, ou das prioridades de investigação, onde estava, curiosamente, o SARS. Mas além do SARS, estava também a doença X, que é uma doença que nós não sabemos exatamente qual é e que é uma ameaça que nos pode afetar no futuro. Portanto, eu acho que sim, acho que vamos ter, num horizonte breve, mais destas ameaças. Se vamos estar preparados, entronca naquela na primeira resposta, não é? Ou seja, vai depender da nossa capacidade de mobilizar os recursos nesse sentido. Ninguém estava preparado para o que aconteceu durante o último ano. E eu espero que no futuro tenhamos a percepção de vamos ter que fazer mais, vamos ter que fazer melhor para responder àquilo que é a proteção da nossa população. E, portanto, eu espero que sim, que tenhamos uma maior capacidade. Bem, e acho que tentei responder então neste horizonte muito curto e mais uma vez agradecer-vos o convite e desejar um maior sucesso para a vossa atividade. Muito obrigado pela sua intervenção. Acho que foi muito compreensível. As perguntas foram respondidas dentro das possibilidades. Agradecemos novamente a sua amabilidade e atenção para connosco num convite tão em cima da hora. Esperamos que os nossos participantes também tenham gostado da apresentação tal como nós gostamos e esperamos que toda a situação pandémica melhore e que consigamos ver o seu trabalho obter mais frutos no futuro. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, bom dia. Bom dia.